O assunto que a gente vai ver aqui agora é tautologia e contradição. O que é isso? Esses dois nomes aí. Tautologia é toda proposição que, quando a gente resolve a tabela verdade dela, a coluna que a gente obtém ali na resposta, o valor lógico é sempre a verdade. Então, toda vez que a última coluna da nossa resolução der tudo verdade, a gente diz que isso é uma tautologia. O que é uma contradição? É o oposto disso. É toda proposição cujo valor lógico é sempre a falsidade. Ou seja, a gente resolveu aqui a tabela verdade e no final a resposta que a gente obteve é uma coluna com tudo F. Quando isso acontece, isso é uma contradição. Vamos ver aqui alguns exemplos de casos de tautologia e também de contradição. O primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é o caso de uma tautologia. Vamos ver o que isso aqui vai acontecer. A gente tem P ou não P. Então, vamos pensar quantas proposições simples a gente tem nisso daqui. A gente tem apenas a proposição P, uma só. Então, 2 elevado a 1 é 2. Portanto, essa tabela ela só vai ter duas linhas, tá certo? Não é porque apareceu duas vezes que ela vai ter 4. É uma proposição só, então ela vai ter duas linhas. Vamos fazer a tabela verdade para isso daqui então. Então a gente tem aqui, vou usar aquele último modo que a gente viu. P ou não P. Então ela vai ter duas linhas. Vamos fazer então a distribuição dos valores lógicos aqui primeiro. A gente tem V, F, né? E tem aqui V, F. O que é a próxima coisa que a gente tem que resolver então? É verificar essa negação, certo? Seguindo a ordem de precedência. A gente tem aqui então a negação de P, aqui vai ser F e aqui vai ser V. O que a gente resolve por último agora é a disjunção da primeira coluna com essa terceira coluna. Então, esses dois aqui vai dar essa resposta para a gente, certo? O que a gente tem aqui então, nessa coluna resposta? Tudo F dá F, lembra da disjunção, né? O que a gente tem? V, F, F, V. Não é tudo F, então em todos os dois casos aqui, a nossa resposta é V. Então, olha só, a coluna resposta deu tudo V, então isso aqui é uma tautologia. Vamos ver agora um outro exemplo. Esse exemplo aqui agora a gente tem P e Q, condicional com P, condicional Q. Então, a gente tem aqui ó, os parênteses, tem que resolver o que está dentro primeiro, e depois resolver essa condicional por último. Eu vou usar aquele primeiro modo de construir tabela verdade. Então, eu vou colocar aqui as proposições simples e vou colocar os valores lógicos aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse primeiro parêntese aqui. P e Q. Tudo F dá F. Não, perdão. Aqui na conjunção a gente tem tudo V dá V. Então aqui na primeira coluna, primeira linha, a gente tem verdadeiro e o restante aqui vai ser falso. A próxima que a gente vai resolver é essa condicional. P, então Q. Então a gente leva da Vera Fischer falsa, é a única coluna, a única linha que tem falsidade. O restante aqui vai ser verdadeiro. Então a gente já tem essas duas coisas aqui resolvidas, falta só agora a condicional dessa terceira coluna com a quarta coluna. Então a gente tem agora P e Q, condicional com P, então Q. Então vamos olhar, ó. V, então V, V. F, então F, V. F, então V, V.
No caso da condicional aqui, ó, se a primeira for F, o restante já não importa mais o que é, que a gente vai ter sempre verdadeiro. Então, olha o que aconteceu aqui, tudo verdade. Essa proposição também é uma tautologia. Agora a gente vai ver um exemplo de uma contradição. A gente tem agora aqui, então, não P ou Q e P e Q. Então, vamos lembrar aqui, olhando para essa coisa, a gente tem que resolver o que está dentro do parêntese primeiro. Então, ó, eu resolvo isso e obtenho uma resposta. Resolvo isso, obtenho uma resposta. Depois eu faço a negação disso e o que eu obtenho aqui, eu faço a conjunção. Então, aqui ó, é onde a gente tem a resposta para essa tabela. Tá? Vou usar aquele terceiro modo de resolver para esse caso aqui. Então, vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Distribuir os valores lógicos para as proposições simples. Então, onde eu tenho proposição simples? Aqui, né? Ó. Aqui. E tem, então, 4 linhas por quê? 2 proposições. Então, V, V, F, F, V, F, V, F, V, V, F, F, VF, VF. Tome cuidado que a forma como foi distribuído o valor lógico para P aqui tem que ser a mesma aqui. Tá? Não pode mudar a distribuição se não der errado. Então isso aqui foi a primeira coisa que a gente fez. Próximo passo então, o que a gente vai fazer? Vou resolver o que está dentro do parêntese. Então, no caso aqui, ó, tá, como tem que resolver dentro do parêntese, tanto faz se eu resolvo isso ou isso primeiro. Então acaba que esses dois aqui, qualquer um dos dois que eu resolver, não importa. O que eu tenho aqui? Conjunção. Tudo V dá V. Então só aqui nessa primeira linha que a gente vai ter isso. Certo? O restante vai ser falso. Agora o caso da disjunção. Tudo F dá F. Então aqui a gente tem falso e o restante é verdadeiro. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Ó, tem que fazer a negação dessa resposta aqui. Ó, é o terceiro passo que a gente tem. Então estou negando essa coluna. A gente tem F, F, F e V. E por fim, o que eu tenho que considerar? A resposta que eu obtive aqui e fazer a conjunção com a última resposta que eu obtive aqui. Ó. Então, o que a gente tem? Tudo V dá V. Ó, então, a única possibilidade seria aqui, né? Ó. Só que quando eu olho V, aqui vai ser F. Então, aqui vai ser falso. Como as primeiras aqui já são falsas, então o restante também vai ser. Olha só o que a gente obteve nessa coluna resposta aqui. Tudo F. Então, esse aqui é um exemplo de contradição.